dia. Quero registrar a presença do conselheiro Júlio Pinheiro, do conselheiro Érico, do conselheiro Josué, do conselheiro Ari, do conselheiro Mário de Melo, dos auditores Mário Filho, Luiz Henrique, do procurador João Barroso, do secretário Mistil, das taquígrafas, dos servidores e advogados. Ausente o conselheiro Júlio Cabral, motivo justificado. Ausente o conselheiro Júlio Cabral, por motivo justificado. O outro são os presentes. Passamos à fase dos expedientes. Temos o ofício 865, da lavra do desembargador João Simões, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, através do qual solicita a disponibilização do nosso auditório para a solenidade de diplomação dos eleitos na última eleição, a ocorrer em 17 de dezembro, às 17 horas. Esta presidência vota pelo deferimento do pedido. Coloco o assunto em discussão. De acordo. Conselheiro, dia 17 às 17 horas. Uma segunda-feira. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Érico. De acordo. Conselheiro Ari. Pleno acordo, excelência. Conselheiro Josué. Conselheiro Mário De acordo. Melo. Então, por unanimidade. O ofício 850, 2018, da lavra do excelentíssimo senhor deputado Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, caminhando cópia do requerimento já aprovado e de autoria do deputado Adjunto Afonso, através do qual parabenizo o Tribunal de Contas pela passagem do aniversário desta Corte. Esta presidência irá agradecer a parabenização. Ofício 636/2018, da lavra do conselheiro Fábio Túlio Figueiras Nogueira, presidente da Tricom, através do qual agradeceu os convites para o Simpósio Nacional das Ouvidorias e para o Seminário de Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas da Amazônia e pediu desculpa pela impossibilidade de comparecimento em razão de intensa agenda institucional. Memorando 174/2018, da lavra da senhora Lorena Pinheiro Costa Lima, chefe de gabinete, comunicando de ordem a interrupção das férias do auditor Alípio Filho, no dia 29 de outubro de 2018, o registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Ofício 1529/2018, da lavra do coronel José Cláudio Nonato da Silva, comandante da Polícia Militar do Estado do Amazonas, através do qual solicita a disponibilização do nosso auditório para a realização de apresentação do Plano Estratégico de Cooperação a ocorrer dia 11 de dezembro, às 15 às 17 horas. Esta presidência coloca em discussão o assunto. Conselheiro Júlio Pinheiro. Não, do comandante da Polícia Militar do Estado do Amazonas, que é apenas dia 11 de dezembro, das 15 às 17 horas. De acordo. Conselheiro Érico. De acordo. Conselheiro Ari. Pleno acordo. Conselheiro Josué. Conselheiro De Mário acordo. de Melo. Memorando 673/2018, da lavra senhor Stanley, secretário-geral de Controle Externo, encaminhando para apreciação Manual de Procedimentos Internos da SESEX. Registro que já determinei a distribuição de uma cópia do manual para cada um de vossas excelências, bem como ressalto que este expediente esteve para ser apreciado na última sessão. Esta presidência vota pela aprovação do referido manual. Coloco o assunto em discussão. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Érico. De acordo. Conselheiro Josué. Conselheiro Ari. Pleno acordo, excelência. Conselheiro Mário de Melo. De acordo, presidente. Memorando 680/2018, da lavra do senhor Stanley, secretário-geral de Controle Externo, através do qual informa a criação
a estrutura administrativa do município de Manaus, da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal pela 2337 de 12 de setembro de 2018, ato contínuo. O secretário da SESEX solicita que seja feita a distribuição da referida unidade orçamentária para o biênio 2018-2019. Peço ao nosso secretário, doutor Mistil, que providencie o sorteio para a referida distribuição. Pode. O quê? Já? Número 8 é o auditor Alípio. Não entendi, Excelência. O que nós estamos distribuindo? É a criação da estrutura administrativa do município de Manaus, da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal. É um novo Ok. órgão que não existia. Ok. Último ofício 87/2018 da Lavra do senhor Romana Zec Guimarães, presidente da Câmara Municipal de Urucará, através do qual encaminha a esta Corte a cópia do Decreto Legislativo 1/2018, que aprovou a prestação de conta do município referente ao exercício 2012, sob a responsabilidade do senhor Fernando Falabella, rejeitando o parecer prévio deste tribunal que sugeriu a desaprovação das referidas contas. Passamos a indicações e propostas. Dou conhecimento ao Egresso Tribunal Pleno que, no dia 7 de novembro, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aprovou a revisão geral de nossos servidores relativa aos anos de 2016, 2017, 2017 e 2018. Ademais, o Poder Legislativo Estadual também aprovou o relatório de atividade do primeiro trimestre de 2017 desta Corte, de responsabilidade do ilustre conselheiro Ari Moutinho Júnior. Esta presidência gostaria de parabenizar o conselheiro Érico pela realização da segunda edição do Simpósio Nacional de Ouvidorias, que ocorreu no dia 8 e 9 de novembro e contou com a participação de nomes de destaque do cenário jurídico e de controle do país. E teve por tema os 30 anos da Constituição Cidadã e da evolução dos mecanismos de controle. Parabéns ao conselheiro Érico e toda a sua equipe. Vou só terminar, a presidência vai só terminar que o último. Esta presidência convida a todos a participar do seminário de Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas da Amazônia, evento esse que está sendo promovido por nosso tribunal e que ocorrerá amanhã e quarta-feira. Ressalto que o seminário é uma prévia do 2º Simpósio Internacional de Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas, que será realizado em Manaus, em outubro de 2019. Os TCEs de vários estados da Amazônia Legal, como Pará, Amazonas, Mato Grosso e Tocantins, participarão de debate no seminário, além do Tribunal de Contas da União e da direção da Tricom, que está em processo de elaboração e diretrizes nacionais para auditoria ambiental. A presidência coloca em discussão e aberta indicações e propostas. Senhora presidente, eu queria inicialmente parabenizar Vossa Excelência e o conselheiro Érico, primeiro pelo trabalho de Vossa Excelência junto à Assembleia Legislativa, olhando de uma forma muito especial para os nossos servidores, pelo que foi aprovado pela Assembleia. Em segundo lugar, parabenizar o conselheiro Érico pela realização do evento da ouvidoria, que contou com presença de várias personalidades. Obrigado. E que eu pessoalmente tive a oportunidade de participar do último dia, porque também estava em compromissos do tribunal, num evento do Instituto Brasileiro de Obras Públicas, no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.
e dizer da satisfação que tive na participação nesse último dia, e também, aproveitando o ensejo, convidar a todos para a participação também desse evento, que é realização de Vossa Excelência, que tem coordenação do conselheiro Mário, que inicia amanhã, que é o simpósio de gestão ambiental e controle de contas públicas dos estados da Amazônia. E eu pessoalmente quero dizer que dessa vez nós estaremos contando com uma série de participações, inclusive das duas universidades, e dizer que foram inscritos dezenas de artigos que serão mostrados, artigos de vários locais, daqui da capital, do interior do estado, de outros estados, que serão disponibilizados, e provavelmente teremos os 25 melhores artigos publicados o ano que vem num livro que Vossa Excelência haverá de lançar por ocasião do simpósio internacional. Portanto, agradecer o convite formulado para a participação que tive, efetivamente, no evento do conselheiro Érico, e parabenizá-lo pela realização, que teve participação, por exemplo, do ministro Benjamin Zimmer, que realmente fez uma palestra altamente produtiva, esclarecedora e de grande conteúdo científico-jurídico. Parabéns, e vamos amanhã dar sequência, a partir de amanhã dar sequência ao que Vossa Excelência está nos convidando, que é exatamente esse simpósio de gestão ambiental e controle de contas públicas, preâmbulo do evento do ano que vem. Senhora Presidente, peço a palavra Pois não, conselheiro Ari. para também parabenizar Vossa Excelência pela conquista com relação aos nossos servidores, parabenizar pela realização semana passada, juntamente com o conselheiro Érico, de tão brilhante evento que engrandece essa Corte de Contas, e dizer que tenho certeza que na terça e na quarta-feira, conselheiro Júlio, conselheiro Mário, nós teremos também aqui momentos importantes para esta Corte de Contas. Fica aqui o meu registro, minhas parabenizações e meu informe com relação aos nossos estagiários. O Elvis me informa que abrimos ontem a inscrição e com menos de 12 horas, conselheiro José, já temos mais de 900 candidatos inscritos. É uma vitória da credibilidade dessa Corte de Contas, que com certeza faz com que os nossos universitários tenham a certeza que aqui irá em muito engrandecer a vida deles, os que tiverem a oportunidade de passar na nossa prova para serem estagiários. Fica aqui o registro, que com certeza é motivo de muita satisfação em saber dos avanços que essa Corte de Contas continua trilhando. Muito obrigado. Presidente, eu só queria fazer uma síntese, né, do que foi dito nesse tríplice registro, e mais um na frente que virá, pela atuação de Vossa Excelência no Parlamento, em favor dos servidores, já se tornando tradição a semente plantada por Mário de Mello na ouvidoria, tão bem adubada pelo eminente conselheiro Érico Desterro, que torna-se ainda mais frondosa, e ainda pelo conceito, né, que o conselheiro Ari Moutinho fala da nossa credibilidade. É um lugar almejado pelos jovens para se qualificar ao estágio no Tribunal de Contas. Aliás, a gente pouco fala sobre isso, né? O Tribunal da Libra, dos estagiários, do menor aprendiz, né? O lado social dessa Corte de Contas. Nós somos quase um humano. Obrigado. Senhor presidente, eu quero agradecer a atenção dos colegas com foco nesse momento que o Tribunal está vivendo, que Vossa Excelência está capitaneando,
junto com o conselheiro Júlio Pinheiro, que, como certo, será um sucesso nesse dia 13 e dia 14. E, ao mesmo tempo, parabenizar, que já fiz num outro momento, ao nobre conselheiro Érico, pelo sucesso, pelo brilhantismo, no comando dele na ouvidoria desse tribunal, e dar continuidade de uma forma brilhante esse nosso encontro, que já começa a virar uma tradição. E em tempo, mais uma vez, presidente, parabenizar a Vossa Excelência e ao nobre conselheiro Ari Moutinho por sucesso que esse tribunal está apresentando para esses universitários, que, como bem disse o conselheiro Ari, mostra a credibilidade desse tribunal. Senhor presidente, eu gostaria, aproveitando ainda a oportunidade, de colocar ao pleno uma proposta para que seja analisada as contas do prefeito Arthur no próximo dia 27. Eu, como relator, gostaria de fazer essa proposta ao pleno, presidente. Em discussão, alguém tem alguma... Presidente, de acordo. E aproveitando também o ensejo... De acordo? Conselheiro Érico? Conselheiro Ari? Já... Estou no acordo. 27 daqui a 2 semanas. É. Terça-feira, dia 27. Vai no acordo. De acordo. Então, fica sendo às 9 horas, né? Para ter as duas sessões. Conselheiro Érico, de acordo? O julgamento das contas da Prefeitura, dia 27. Problema não. Não sei se eu vou estar presente, mas está ótimo. Então, aprovado. O conselheiro Júlio Pinheiro, com a palavra. Senhora presidente, só para, já que falou depois de mim, também parabenizar o conselheiro Ari pela condução do estágio. E, aliás, registrar que o Tribunal do Amazonas, se fizermos uma pesquisa entre os estagiários, o comentário é a satisfação geral, 100% de participar aqui nessa Corte de Contas, de experiências para habilidades futuras desses estudantes hoje, amanhã profissionais. Registre que muitos deles depois fizeram e fazem até hoje parte dos quadros do tribunal em cargos comissionados, inclusive galgado concursos públicos, aprovados em concursos públicos muito concorridos, como de procurador do Estado. Eu, pessoalmente, repito, tive uma estagiária que passou no concurso de procuradora do Estado do Amazonas, o que demonstra a importância desse estágio e a qualidade desses nossos estagiários que passam por um processo de seleção rigoroso. Senhora presidente? Ainda indicação de proposta? Apenas, senhora presidente, para Pois não. aderir a todas as parabenizações já feitas pela melhoria salarial dos servidores, pela realização dos simpósios e pela abertura do processo seletivo para estágio neste tribunal. Era isso. Ok. Senhora presidente, Pois não. primeiramente, meu bom dia a todos. Eu quero inicialmente parabenizar o conselheiro Júlio Pinheiro pela iniciativa do seminário sobre gestão ambiental, tema sempre importante, tema recorrente em todo mundo, juntamente aí com o conselheiro Mário também, que está nesta linha. Vou parabenizar também o conselheiro Érico pela iniciativa aí do evento relacionado à ouvidoria. Obrigado. Ao tempo em que também, senhora presidente, eu quero compartilhar com vossas excelências, com o público presente também. Primeiro que no dia 5 agora de novembro, nós lançamos, a Audiocom lançou a obra pela editora Fórum relacionada a controle
denominado Processo de Controle Externo, prefaciada aí pelo ministro Benjamin Zimmer, do Tribunal de Contas da União, em que eu colaboro com o artigo em coautoria, artigo inclusive inspirado em processo deste tribunal, referente a limites à aplicabilidade da lei subsidiária a processos de controle externo. É a minha contribuição. Iremos lançar também, faremos um segundo lançamento no encontro dos Tribunais de Contas, que vai ser realizado no final deste mês em Florianópolis. Também será um motivo de festa, um motivo de alegria para todos nós. Registro também, compartilho agora uma alegria, que no dia 10 agora de outubro passado, o Conselho Científico da Universidade de Lusíada, em Portugal, achou por bem acolher a minha propositura de doutoramento em gestão. Estou iniciando, então, um novo ciclo acadêmico na minha vida enquanto escritor, enquanto estudante, e aprender sempre nós vamos ter sempre que realizar durante toda a vida. Nunca, na verdade, nós sabemos ou vamos saber todo o conhecimento. Por mais que vivamos, sempre somos eternos estudantes. Nessa condição eu me coloco e compartilho com alegria todos vocês, com o público presente, mais essa conquista. Eu particularmente fiquei muito feliz, né? Peço que Deus abençoe e também que esse trabalho de pesquisa, os frutos sejam revertidos primeiramente para esta Corte de Contas, no sentido de colaborar com o aperfeiçoamento da gestão pública e da fiscalização dos recursos públicos. São os dois registros, Excelência. Parabenizo Vossa Excelência pelos feitos. Obrigado. Parabenizo também Vossa Excelência pelo sucesso. Esta presidência também parabeniza o auditor Alípio. Senhora presidente, se me permite, posso anunciar que a medida provisória, a medida cautelar, perdão, a concessão de medida cautelar é o momento ou deixa Um para minutinho depois? só. Alguém tem mais algum conselheiro ainda tem mais alguma posição, indicações e propostas? Apenas parabenizar o colega e desejar sucesso nas suas empreitadas. Presidente, quando se fala em parabéns, eu acho que é do meu dever de cidadão registrar que esta semana nós teremos o aniversário do prefeito e no dia seguinte do governador. Então, quero parabenizar Arthur Neto e Amazonino Mendes, em meu nome pessoal, entendeu? Dentro dessa corte. Saúde para os dois. Também essa presidência acata e parabeniza. Eu endosso as palavras de Vossa Excelência, conselheiro. Com a minha adesão. Presidente. Então, com a palavra, o auditor Alípio. Agora sim, eu tenho 3 medidas cautelares para anunciar. A primeira, objeto do processo 2511 de 2018, no pregão eletrônico 642 de 2018, impetrado pela empresa J.A. Souto Loureiro S.A. Eu mantive nesse processo licitatório a suspensão da medida cautelar e também no processo 2292, que deixa eu só corrigir aqui, Excelência. Processo 2511, então, da Comissão de Licitação, Estado do Amazonas, o pregão 1194 de 2018, perdão. E agora sim o processo 2292, pregão presencial 518 de 2018, do Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto. Nos dois eu mantive a suspensão. Por último, em relação ao 2382 de 2018, também agora impetrado pela J.A. Souto Loureiro, o pregão eletrônico 642 de 2018, já envolvendo o Hospital e Pronto Socorro, Dr. João Lúcio Pereira Machado. Concedi a cautelar, Excelência, é o registro. Ainda indicações e propostas? Na realidade, senhora presidente, se me permite, bom dia. Palavra com o conselheiro Érico. Primeiro, uma indagação.
Qual é o auditor que está convocado hoje? Nenhum, porque a partir de amanhã são as férias do conselheiro Júlio Cabral. Mas vai ser o auditor Alípio. Segunda questão é a seguinte: nós já temos nós estamos nos aproximando do final do exercício. Certo. O mês de dezembro é um mês curto. Nós já temos um calendário sobre as nossas últimas atividades para que nós possamos nos programar? Ainda já tem alguma? Ainda não. Podemos fazer, excelência. Mas não há uma ideia de qual será o último dia útil, pelo menos, do tribunal? Dia... Só para você ter uma ideia, né? Mas foi bom. Bom, Foi bom. a última sessão seria dia 18. Podemos deixar, então, assim? Podemos. 18 de dezembro. 18. É. Que é uma terça, né? Uma terça-feira. Certo. Aí tem, no mês de dezembro, 4, 11 e 18. Eu acredito que mais ou menos tenhamos essas datas, né? Certo. Ok. Obrigado, excelência. Senhor presidente, só para informar que pedi vista do processo 6198-2013, de relatoria do Alípio Firmo Reis Filho. Ok. Passamos à distribuição, então. Conselheiro Júlio Cabral, lote 5. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 1. Conselheiro Érico, 7. Conselheiro Josué, 8. Conselheiro Ari Moutinho, 9. Conselheiro Mário de Melo, 6. Auditor Mário Filho, 4. Auditor Alípio, 3. Auditor Luiz Henrique, lote 2. Julgamentos adiados. Pauta do conselheiro Érico. Há um processo, número 1580-2014, qual retorna após vista do conselheiro Mário de Melo. Passo inicialmente a palavra ao relator. O conselheiro Érico está Eu vou te dar os convites para te continua o seu voto com a palavra. Nós estamos nos julgamentos adiados? No primeiro processo. Tem um processo aqui do auditor Luiz Henrique, 1718. problema no sistema, ele está no local Então está bem, tá bom. Ok, então sou eu, né? Meu voto está lançado, excelência, no sistema. Tá. O voto vista do conselheiro também está lançado. O voto vista do conselheiro Mário de Melo. Como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Senhor presidente, eu acompanho o relator. Como vota o conselheiro Ari? Conselheiro Josué não vota? Josué. Eu sigo o voto vista. Conselheiro Ari Boutinho. Eu sigo o voto vista, excelência. Conselheiro Mário de Melo, voto vista. Então, por maioria, aprovado o voto vista. Passamos a pauta do conselheiro Josué Filho. Há um processo de número 1631/2018, o qual retorna após vista do conselheiro Ari Moutinho. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Eu queria pedir permissão, conselheiro Ari, para dizer que eu acolhi a vossa assertiva de bipartir a licitação em duas, a municipal e a estadual. Então, está Pacificado, harmonizado. Está pacificado, aprovado o processo de número 1631/2018. Ainda em julgamentos adiados, a pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior, temos 3 processos. No primeiro processo de número 10.006/2012,
há retorno após pedido de vista do procurador Evanildo Bragança, quando esteve com o procurador-geral em substituição ao Dr. João Barroso. Dessa forma, considerando que se trata de embargo de declaração, passa inicialmente a palavra ao procurador-geral para a manifestação. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. O Ministério Público comunga do mesmo entendimento do conselheiro relator, pelo conhecimento e negativa de provimento, Excelência. Pacificado, dou por aprovado o voto do relator. No segundo e no terceiro processo, de número 10.200.2727, 2013 e 10.092, 2013, estão apensos e retornam após vista do conselheiro convocado Mário Filho, que não juntou manifestação no sistema. Indago se o doutor Mário Filho deseja se manifestar. Não, Excelência, nenhum acréscimo. Vossa Excelência estava substituindo quem, se lembra? Se bem que está ausente o conselheiro Júlio Cabral, não há problema. Não, ok. Então, coloco em votação o processo. Desculpa, presidente, esse é de embargo? Não, é o terceiro processo da pauta. Tem um segundo que é embargo de declaração e o terceiro também é embargo de declaração. Com a palavra o procurador. Era isso que eu No queria. segundo e no terceiro. Obrigada. Presidente, o Ministério Público vai na mesma esteira do voto do relator pelo conhecimento e negativa de provimento. Nos dois. E o terceiro também, Excelência? Também, Excelência. Então, pacificado, tudo de acordo com o voto do relator. Ainda julgamentos adiados, a pauta do auditor Alípio Filho, temos 2 processos, os quais estão apensos e retornam após pedido de vista do conselheiro Josué Filho. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico em ambos e do auditor Mário Filho. No segundo processo, de número 1579/2016. Passo inicialmente a palavra ao relator. Excelência, eu vou pedir vênias do meu colega, querido amigo, conselheiro Josué Filho, mas eu vou divergir do entendimento de Vossa Excelência por entender que, somente contextualizar, nesse caso, foi apreciado, trata da apreciação da prestação de contas da CEINFRA, do exercício 2010. E aí, no bojo dele, vieram 2 recursos de reconsideração e revisão. Este processo que está sendo discutido é o de revisão. Então, nesse processo de revisão, o Ministério Público de Contas, ele apreciou, emitiu seu parecer, propondo na oportunidade uma diligência ou julgamento de mérito. E o relator acatou a diligência. E aí foi feita a diligência, a gestora apresentou novos documentos, novas informações, e após análise, o relator trouxe novamente o processo a julgamento. Aí o processo, de fato, é julgamento. Novamente não. De fato, o processo veio a julgamento. E o Ministério Público se insurge porque não foi dado vista nessa oitiva do gestor ao próprio Ministério Público, já que ele propôs a diligência. Então, ele tinha interesse direto no esclarecimento posto pela responsável. Então, na esteira aqui do que determina os artigos 72 e 79 da resolução deste tribunal, que se alinham no sentido de que deve ser ouvido o Ministério Público nesses casos, é que eu dou provimento ao recurso interposto pelo órgão ministerial neste processo, Excelência. É assim que eu voto. Pedindo as vênias do meu amigo, meu colega, conselheiro Josué Filho. Eminente presidente, Pois não, com a palavra, conselheiro Josué. no nosso voto vista, eu é que peço escusas ao eminente auditor ali e professor ex-Firmo Filho, porque eu é que me insurjo com Vossa Excelência, não o faço por mim, eu faço pelo artigo 80, que trata dos conclusos autos do relator,
do conselheiro relator fará o saneamento do processo. E, por fim, no parágrafo 2º, o conselheiro poderá pedir novamente, novo pronunciamento do Ministério Público, havendo fatos ocorridos, documentos juntados. Mas é do livre-arbítrio, da decisão, da competência do relator, que já tinha parecer de mérito anterior, do mesmo procurador, doutor Rui Marcelo, em voto que foi submetido a essa corte, que foi aprovado por unanimidade, em que, inclusive, penaliza, né, por isso que eu não estou analisando outro processo, que é um recurso da dona Valdívia, para se suprimir a multa. No voto aprovado por unanimidade dessa corte, da lavra do eminente auditor, aliás, do conselheiro ilustre Érico Xavier Desterre e Silva, ele penaliza, aplica multa, faz ressalva, recomendações. Então, creio eu que o que está se discutindo aqui hoje não é mérito, só a processualística. Então, eu vou invocar, para não me chocar com quem quer que seja, o artigo 80, que dá competência ao relator assim agir de não ter um novo parecer. Até poderia fazê-lo, mas é de seu livre-arbítrio e o doutor Érico achou por bem em tocar o processo, submeteu a votos, foi aprovado, insurge-se o procurador dizendo que não foi ouvido de novo. Então, creio que nós estamos discutindo aqui não é mérito, é só a forma processual como essa matéria foi votada. Senhor presidente, tem um adendo? Já havia, desculpa, minha assessoria lembra, 5 outras intervenções do Ministério Público. Ok. A inteligência de Vossa Excelência é perfeita em relação ao artigo 80, de fato. Agora, a minha discussão é que esse contexto colocado por Vossa Excelência, e que é dito no artigo 80, de fato, ele não se aplica ao caso. No caso do artigo 80, o Ministério Público já promoveu o seu parecer ministerial, já de mérito. Se por um acaso o relator, ainda assim, não se convencer que esse parecer de mérito reúne as condições para que o processo seja julgado, ele então pode, facultativamente, oferecer a palavra novamente ao Ministério Público. Nesse caso aqui é diferente. Por quê? O Ministério Público, já na inicial, já propôs a diligência, ou seja, quis a oitiva do gestor, e a partir dessa diligência nasce, a meu ver, o direito do Ministério Público a analisar, se debruçar novamente sobre os fatos apresentados pelo gestor e aí prosseguir no exame do mérito. É o registro, Excelência. Obrigado. Eu repito, insisto, de que é livre-arbítrio, depois de ouvir 5 vezes, com nova instrução ou não, a decisão do relator do processo, no caso do conselheiro Érico. Ok, Entendeu? Vamos colocar em votação, conselheiro. Já havia manifestação de mérito. Houve um pedido de diligência e foi indeferido, é isso? Não, na verdade foi acatado pelo relator, né, foi ouvido o gestor, e aí nesse retorno da resposta é que não foi ofertada a oitiva do Ministério Público. Como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Relator. Como vota o conselheiro Ari Moutinho? Com o conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, pela divergência. Conselheiro Mário de Mello? Conselheiro Josué, voto vista. Por maioria, aprovado, voto vista. Julgamentos adiados ainda na pauta do auditor Luiz Henrique. Temos um processo que teve julgamento iniciado na última sessão com sustentação oral do Dr. Juarez Frazão, registro que me encontro impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello. Receba a presidência de Vossa Excelência. O processo entrou em análise e foi pedido que saísse de pauta pelo próprio relator da proposta de voto, de quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Senhores conselheiros, só para rememorar, como a conselheira já mencionou, esse processo iniciou seu julgamento da sessão passada, quando ouvimos a sustentação oral do Dr. Juarez Frazão, e o Dr. Juarez é um recurso de revisão, referente à prestação de contas de um convênio estabelecido entre a CEGEL e o Instituto Sem Fronteiras. O recurso é da representante do Instituto, senhora Patrícia Menezes de Aguiar.
Na sustentação oral do doutor Juarez, ele levantou algumas questões e ali, naquele momento, eu vislumbrei uma possível descumprimento a um princípio constitucional do contraditório ampla defesa. Por isso, eu pedi ao senhor presidente que adiássemos a manifestação para essa sessão, para que eu pudesse, então, confirmar no processo se realmente havia acontecido o que eu temia. O doutor Juarez levantou outras questões também. O acórdão, a sanção, né, digamos, não sanção, mas o que está sendo combatido no recurso é a imputação de débito para a senhora, para a conveniente. Um débito de R$ 8.000, não há multa no processo. O doutor Juarez levantou a questão do contraditório. Eu verifiquei no processo que a gestora foi notificada solicitando dela que comprovasse a contrapartida, o depósito da contrapartida. Em sua defesa, ela se manifestou que a contrapartida foi em serviço. Só que em nenhum momento ela comprova o serviço prestado. Isso nem na prestação de contas e também nem nesse recurso de revisão. Não comprovou o serviço prestado como contrapartida. Dr. Juarez levantou outras questões também, mas não são relevantes para o caso, porque ela não foi multada. Houve só imposição de débito, né? Então, excelências, como seria perfeitamente factível, né, a contrapartida em serviço naquela ocasião, né, na época do convênio, só que como ela não comprovou em nenhum momento, eu entendo que esse recurso ele não deve ser conhecido, né, e o acórdão deve ser mantido integralmente como proferido lá na primeira Câmara. Essa é a proposta de voto, excelência. Doutor Luiz Henrique, Vossa Excelência me permite, presidente, ao que me memoriza, isso era um convênio no valor de 200 mil, em que a contrapartida seria 10%. Exatamente, excelência. É uma instituição que só entrou com 8? Exatamente. E o débito será a instituição? Eu estou entendendo os 12 mil que faltam. 8 mil. A conveniente, na pessoa da senhora Patrícia. E ela pagará pela instituição. Não, eu estou com a aritmética, eu estou totalmente favorável a Vossa Excelência. Exatamente. A minha dúvida é quanto quem complementará o valor do convênio, o particular ou a instituição? O particular, foi condenado, excelência. Senhora Patrícia. Permita-me outra pergunta. É assim, Ministério Público, que o senhor entende? Não seria a instituição a complementar o valor? Ela não tem enriquecimento ilícito. Excelência, eu não li. Ela tem não complementação de valores pela instituição. Eu não li o processo, Excelência. Teria que pedir vista, se for o caso. Eu estou entendendo a aritmética, só quero saber quem vai pagar a conta. Continua em discussão. Pediu vista o Ministério Público? Pediu vista, Vossa Excelência? Cheguei a pedir, não. Continua em discussão. Então, vamos colocar em votação. O quórum na época era o conselheiro Érico, o conselheiro Josué, Ari. Como vota o nobre conselheiro Érico? Senhor presidente, eu fiquei muito atento à sustentação do ilustre advogado e até internamente para mim mesmo, parabenizei a atitude do auditor Luiz Henrique em, ao ouvi-lo, procurar conhecer se havia ali algum fundamento, porque eu também fiquei com a mesma impressão. E essa é a questão que está me incomodando para votar, é a seguinte: o convênio foi
feito com base em contrapartida de serviço. O que no primeiro julgamento se teve como irregular. Né? Se teve como irregular. Porque a contrapartida, segundo esse entendimento, seria em dinheiro. Bom, isto não é um problema do gestor que está sendo agora condenado a devolver o valor. Primeira observação. Se há um problema nisto, o problema é de quem celebrou, quem fez o convênio, que foi o Estado. O Estado permitiu que o convênio assim fosse. E aí nós estamos penalizando o gestor. Não é? Nós estamos mandando devolver esse valor pelo gestor. Não me parece que essa seja uma solução justa, em primeiro lugar. Eu estou aqui incomodado porque até tentei, neste momento, visualizar a tramitação, mas infelizmente não é possível. E o convênio não é um valor expressivo, sabe, Vossa Excelência, de cabeça? O Josué mencionou, é 200 mil e 8 mil de contrapartida, 8 mil reais. Pois é, Eram 20, foram realizados 8. Não, 200 mil, não, a contrapartida integralmente, o valor 8 mil reais. Não eram 10%? Não. Pois é. Então, veja, segundo o primeiro posicionamento, isso seria uma irregularidade. Agora, de quem é a irregularidade? É da gestora? Ou de quem apresentou a minuta do convênio para ela, ou quem sempre faz convênios? Quem celebra convênios às dezenas e às centenas? É o Estado, não é o particular. O particular tem muito pouco vivência, né? E vivência. Obrigado, conselheiro Ari. Vivência nisto, não é? Enfim, e portanto, eu vou apresentar o meu voto da seguinte maneira: eu voto pelo provimento do recurso, considerando ilegal o convênio, multando o gestor e não aplicando nenhuma sanção ao ente privado. Esse é meu voto. Vota. Me parece que o... Senhor presidente, só uma parte, por gentileza, obrigado. Eu só gostaria de lembrar, conselheiro Érico, que se trata de recurso de revisão, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente previstas, né? E eu confesso que, nesse caso específico, me parece que não há mais condição, né, salvo, obviamente, entendimento contrário, né, opinião contrária, na minha opinião, não há condição de alterar mais esse julgamento, a não ser se fosse naquelas hipóteses taxativamente previstas na lei orgânica do nosso tribunal. E a alegação primeira para a interposição do pedido de revisão foi descumprimento de lei. E, em nenhum momento, como bem alertado pelo Ministério Público, houve a menção da lei especificamente que haveria sido descumprida. E, como já manifestei aqui agora há pouco, Excelência, não houve comprovação em nenhum momento do processo, na prestação de contas, nas respostas às notificações, e muito menos agora, já no recurso de revisão, da efetiva prestação de serviços que adimplisse aquela contrapartida. Então, obviamente, com todo respeito, e já agradecendo a manifestação de Vossa Excelência para a elucidação desse processo, eu gostaria de manter a minha proposta pelo não conhecimento do recurso de revisão. Obrigado, Excelência. Como vota o nobre conselheiro Josué? Eu creio que, por sinal, acho Vossa Excelência muito educado, até doce, um diabético afetivo, um elegante. Mas Vossa Excelência está se prendendo a razões de admissibilidade. Eu confesso que, ao me quedar a Vossa Excelência nesse aspecto, ou seja, o aspecto legal, muitas vezes eu me recorro daquilo que eu acho justo. Houve dano ao erário? A cidadã se locutou de alguma coisa? O convênio é irregular? É. Tem que fazer algum reparo? Faça-se na multa. Agora, eu confesso que eu vou errar com o direito para acertar com a justiça. Eu vou seguir Érico Desterro.
Como vota o nobre conselheiro Ari? Depois da afetiva e doce explanação e voto do conselheiro Josué, eu também acompanho a divergência com a devida venha, meu prezado auditor Luiz Henrique. Eu acompanho o conselheiro Érico Desterro e o conselheiro Josué. Então, excelência. A divergência e dou por... seria o termo esse, rejeitada a proposta de voto do nobre auditor. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, nobre conselheiro. Eu acho que passa até o voto do Érico. Irregular com multa. Eu acho. Passou para mim? Já passou. Não pode ficar sem Passando voto. o julgamento em pauta. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos 8 processos e nenhum destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico nos processos 579/2018, 91/2018, 92/2018, 3209/2017, 3210/2017 e 3026/2017. Declara aprovado nos termos do voto do relator. O processo 13.670 foi retirado de pauta? Não, senhor presidente, tem um destaque. Esse Pois processo continua. Na verdade, talvez seja porque trata-se das posições. É o caso do quadro suplementarista quadro suplementar da SEDUC, e naqueles processos muito parecidos que o tribunal já tem decidido. 670/18. Que o tribunal já tem decidido, inclusive reconhecendo a questão da segurança jurídica, decadência. Há um destaque no recurso ordinário interposto pela Amazon Prev, processo 13.670/2018. O voto do relator é conhecer e dar provimento no sentido de julgar legal, aposentadoria por invalidez, e fez destaque o conselheiro Érico. Em discussão, como vota o conselheiro Josué Filho, Eu vou acompanhar o eminente conselheiro Pinheiro. conselheiro Ari Moutinho, Na mesma linha, excelência, acompanhando. conselheiro Mário de Mello. Na mesma linha, excelência. Não, vencido o conselheiro Érico. Finalizando a pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, passamos à pauta do conselheiro Érico. Temos 20 processos, no 9º, no 11º, no 17º, 15º e 19º processos, respectivamente, de número 10.021/2017, 118/2018, 1637/2018, 1636/2018 e 1620/2018, encontro-me impedida. Dessa forma, conspirando a ausência de destaques, passo a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado. Recebo a presidência de Vossa Excelência e dou para aprovar os processos. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho, temos 7 processos. No primeiro processo, de número 11.341/2015, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao procurador-geral para a manifestação. Obrigado, presidente. O Ministério Público é pela negativa de provimento. Conhecimento e negativa de provimento. Pacificado, dou por aprovado o processo 11.341/2015. Nos demais, registrando o impedimento do conselheiro Érico no processo 12.309/2018, considerando a ausência de destaques, declaro aprovados nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior. Temos 13 processos. No 7º processo, de número 1087/2018, encontro-me impedida, juntamente com o conselheiro Érico. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Recebo a presidência de Vossa Excelência e dou por aprovado o processo. Devolvo a presidência a Vossa Excelência.
No 13º processo de número 14.047 de 2018, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico Desterro. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro, passa inicialmente a palavra ao relator. Excelência, se me permite, já é matéria pacificada onde o conselheiro Érico é vencido. Então, dou por aprovado o processo. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Mário de Mello. Temos 8 processos. No 8º processo de número 11.944, 2018, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Senhor presidente, eu acho que esse é aquele caso do... Pacificado, né? Dou por aprovado de acordo com o voto do relator. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Temos um processo de número 1570, 2018, que não possui destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho e do auditor Luiz Henrique, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho. Temos 6 processos. No 3º processo, de número 10.051, 2017, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Eu vou aderir ao destaque do conselheiro Érico. Pacificado, dou por aprovado o processo número 10.051, 2017. No 5º processo, de número 694, 2018, encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Receba a presidência de Vossa Excelência, dou por aprovado o presente processo, devolva a presidência a Vossa Excelência. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto, da proposta do voto do relator. Quero fazer uma pausa para registrar a presença do conselheiro Caldas, que se encontra aqui na plateia, fazendo uma visita ao nosso tribunal. Pauta do auditor Alípio Filho. Temos 19 processos. No 7º processo, de número 11.278, 2016, temos embargo de declaração, mas também a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao procurador. Excelência. Excelência. Eu vou retirar, eu identifiquei aqui uma necessidade de correção desse processo. Eu vou retirá-lo de pauta. Ok. Nesse instante. Então, retirado de pauta o processo. No 9º processo de número 16.635, 2017, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Inicialmente, passo a palavra ao relator. Eu acho que é o 11.769, Excelência. Ah, tá. O outro, esse, nós solicitamos a retirada de pauta, Excelência. O outro, esse que Vossa Excelência citou. Isso. 1635 foi retirado de pauta. Agora é o 11.769. O 9º da pauta, Excelência. O 9º da pauta? O 12.141 da minha pauta? Nós retiramos de pauta. O 9º você retirou de pauta, né? Isso. Tá. O 16º é o processo 11.769, 2018, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Isso. Também só para registrar... Passa a palavra ao relator. Obrigado, Excelência. Também segurança jurídica, e que esse tribunal tem acompanhado a manutenção ou a revisão dos recursos, que se trata aqui no caso de uma aposentada no cargo de auxiliar de serviços gerais, já de longa data. Ela ingressou no serviço público em 29 de julho de 83. Então, creio que pacificada essa questão, Excelência. É o 16º da pauta. 11.769. 2018. Vossa Excelência vai... Vossa Excelência fez o destaque.
É aquele destaque no sentido de Da segurança jurídica. de manter. Não, o meu não é da segurança jurídica. Ele é sempre vencido. Eu me oponho. Eu mantenho a decisão original da Câmara, de Conselheiro- relatoria do auditor Mário Filho. Conselheiro Júlio Pinheiro, como vota? Com relator, excelência. Conselheiro Josué. Com relator. Conselheiro Ari. Com o relator. Conselheiro Mário de Mello. Com relator, excelência. Então, aprovado. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto da proposta de voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique, temos 4 processos e nenhum destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro e do conselheiro Josué Filho, no processo número 3214-2017, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Terminada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Nossa pauta administrativa, temos 12 processos, sendo todos de minha relatoria. Observe que não foram registrados destaques. Alguém tem alguma posição? Então, declaro aprovados de acordo com o voto desta presidência. Agradecendo a Deus mais uma sessão, peço proteção para a nossa semana e todos compareçam amanhã e terça-feira e quarta-feira no nosso simpósio ambiental e marcando a próxima sessão Ficou de ser ainda decidido, Para- né? Por causa dos feriados. dia 21, Vai ficar 21 mesmo? dia 21 de novembro.